Olá, telespectadores do lado B Joguinho. Tudo bem com vocês? Na última semana a gente falou sobre a questão das eleições nos Estados Unidos e eu construí uma escola no jogo. Hoje o plano vai ser, enfim, ampliar nossa extração de pedra. Esse recurso aqui está acabando e eu vou expandir para cá, provavelmente. E vamos ver o que mais a gente consegue fazer com isso. Eu também estava querendo explorar esse algodão aqui de cima para produzir tecido. Tecido é importante no jogo. E qual é o tema de hoje? O tema de hoje é um tema meio meta, porque eu estou, né, tentando quebrar o algoritmo para falar de algoritmo. Na verdade, para não ficar muito autocentrado e eu ficar falando basicamente do que a gente está fazendo aqui no lado B Joguinho, eu achei melhor eu pegar um outro exemplo de uma coisa que está acontecendo aí, que eu acho zoadíssima, que é o que está acontecendo com o Enem inglês. O que aconteceu lá? Né? Por causa da pandemia, as pessoas não puderam fazer suas provas, certo? Fazer seus Enems. E aí, o governo britânico teve a seguinte ideia, que em princípio parece até muito boa. Os professores, né, tinham que dizer para o governo qual a nota que eles achavam que os alunos dele tirariam. Se fosse só isso, tudo bem. Só que o que aconteceu? Havia dentro do algoritmo a seguinte medida: se a sua turma tivesse mais do que 15 alunos, o que o professor falava era completamente ignorado e você teria que aceitar, né, apenas a média histórica da sua escola. Se a sua turma tinha menos que 15 alunos, o que o professor falava era ou ponderado ou era tratado como verdade absoluta, dependendo do tamanho da sala. Turmas a menos de 5 alunos, o que o professor falava era uma verdade absoluta, entre 5 e 15, o que o professor falava era tratado tipo, de uma maneira muito generosa. Acho que ele valia, sei lá, 80% da nota, um negócio assim. Só que essa divisão de turma, de tamanho de turma, acaba que beneficiava muito os alunos das escolas particulares. Porque o ensino particular no Reino Unido não é que nem o nosso aqui, que ele é muito. Digamos que ele é mais universalizado. Né? Existe uma parcela maior da população que usa o ensino particular no Brasil do que no Reino Unido. No Reino Unido é uma fração muito pequena da população, 4, 5% das pessoas usam. Eu estou deixando o jogo rolar um pouco para poder falar, até mas é que na verdade estou esperando algumas coisas acontecerem para poder mexer as coisas de lugar. Agora eu posso ter fazenda, eu vou botar uma fazenda tipo por aqui e tal. Eu tenho que planejar como é que eu vou fazer isso. Deixa eu só esperar esse pessoal terminar de explorar isso aqui e aí eu faço. É, mas como eu ia dizendo, então essa medida dentro do algoritmo acabou por criar uma tremenda desigualdade entre as pessoas, né? Porque se eu estudo numa escola que tem menos de 5 alunos por turma, eu estudo numa escola extremamente privilegiada. Eu acho que ninguém vai discordar de mim nesse sentido. E a quantidade de pessoas que estudam nesses colégios lá é mínima, mas acabou que aconteceu o seguinte: os alunos de os alunos burros de escolas boas foram, né, desproporcionalmente beneficiados em detrimento dos alunos bons de escolas medíocres ou ruins, consideradas ruins. Né? A vantagem de ter a fazenda no jogo é que agora eu não preciso mais usar gente para colher as coisas. O jogo meio que colhe para mim. Meio que. Vocês vão ver. Isso aqui vai ter que sair, não vai ter jeito. Então eu posso redesenhar isso aqui também. É, eu tenho que levar para para cá por causa da farinha. É, tá, legal. Bom, voltando ao assunto. O
Então, o que eles criaram, né? Dentro desse algoritmo, acabou que eles tinham um mecanismo para criar uma desigualdade e derrubar a nota de quem era bom aluno de uma escola não tão famosa e ajudar os alunos medíocres, burros das escolas mais famosas. Isso, bom, você vai me dizer, bom, isso não é surpresa nenhuma, né? Essas pessoas sempre dão um jeito de dar um golpe no sistema para beneficiar os filhos. E você vai estar correto na sua afirmação. Agora que isso aqui acabou, eu tenho que tirar isso aqui tudo buscando. Tirar do caminho aqui. Ah, deixa eu dar um redesign aqui. É porque eu só posso usar essa canaleta pela porta do negócio. Aí eu tenho que pensar num plano aqui. Pera aí. Mas isso só vale para eu dizer como é que é muito comum essa defesa moderna do algoritmo, né? Inclusive o que a gente está fazendo aqui é parcialmente problematizado pelo algoritmo. A gente tem essa luta moderna contra o algoritmo que consiste em, né, essa defesa moderna do algoritmo consiste em dizer não, mas quem decidiu isso foi um algoritmo, como se o algoritmo não fosse escrito por pessoas e pudesse ser, né, potencialmente utilizado para qualquer fim, né, seja ele positivo ou negativo. Lá no Reino Unido, a pressão pública sobre tanto o governo inglês quanto o escocês, porque isso é por país, foi muito grande. Eles voltaram atrás e ficou a nota dos professores. Eles não quiseram pagar o ônus político de bancar isso. Eles disseram que iam, mas não conseguiram no final. Assim. Eles arregaram. Arregaram até bem rápido. Mas aqui no Brasil a gente vê exemplos de quando, porque o algoritmo fez isso, então não fui eu, foi o algoritmo, como uma forma de não culpabilizar as pessoas pela programação desses algoritmos. E é bom lembrar que, né, embora tenhamos aí questões de inteligência artificial cada vez mais sofisticada e tudo mais, via de regra é uma pessoa que escreve, uma pessoa que pelo menos coloca dados na inteligência artificial para que ela escreva o algoritmo. E aí o algoritmo vai ter o mesmo viés, porque os dados foram colocados por pessoas com viés. Então, existe todo um argumento tecnocrático, moderno, modernista, de que, não, com o avanço da tecnologia, os vieses serão eliminados, porque a tecnologia, né, os computadores serão neutros. Mas isso não é verdade. O que acontece é que as pessoas conseguem esconder melhor os seus vieses dentro desses complexos sistemas algorítmicos, né? É muito mais fácil fazer ali do que, enfim, discriminar diretamente. Você consegue discriminar as coisas de forma muito mais sutil. Por exemplo, você não precisa fazer como faziam nos Estados Unidos nas épocas do Jim Crow e até depois. Isso durou depois dos direitos civis. Teve que ter uma ação separada da NCAA, né, que é, não, NCPA, enfim, a, sobre direitos civis nos Estados Unidos, é uma associação de direitos civis dos Estados Unidos, para mostrar que havia um impedimento geográfico de negros para comprar propriedade nos Estados Unidos. Se você fosse negro, você não conseguia entrar em bairros brancos. E isso acabava prejudicando muito a sua capacidade de construir um patrimônio. Enfim, de comprar uma casa. Era difícil comprar casa se você fosse negro nos Estados Unidos. E aí eles falavam, não, isso não. Enfim, tiveram esse problema lá. E isso ficou uma coisa muito óbvia. Mas é muito mais fácil, por exemplo, dizer que essa pessoa não vai ter acesso ao crédito por causa do lugar onde ela mora hoje. Que é o que também acontece nos Estados Unidos. Então você consegue criar os mesmos sistemas discriminatórios através de subterfúgios um pouco mais sofisticados, né, se colocando com os números na sua frente. Então, esse foi o lado B do joguinho de hoje. Eu joguei bem pouquinho, porque o pessoal reclamou que eu joguei 20 minutos semana passada. Vocês me dão aí o feedback do que vocês acharam desse episódio. Conseguimos fazer bem pouca coisa, eu só estruturei a fazenda
para jogar grão lá para o moinho de uma maneira mais automatizada. Eu estou acabando que usei uma pessoa a menos no total para fazer isso e estou um pouco mais produtivo, então isso é legal. E agora que isso aqui está sobre o domínio de uma fazenda, o recurso não acaba, ele é meio que replantado automaticamente. Depois, quando eu tiver fertilizante, ainda vou conseguir fazer a produção ser muito maior e tal, vai ser bem legal. É, Foi isso, muito obrigado pela audiência de vocês, até semana que vem com mais um Lado B Joguinho.